Bem-vindos! Muito boa noite, minha gente querida. Vamos começar. O livro é Em Minutos de Luz, de Pastorino. Foi psicografado por Ariston Teles. A mensagem se chama A Religião dos Outros. Dedique-se o quanto puder à sua religião, mas nunca deixe de respeitar a religião dos outros. Os outros são nossos irmãos, seguindo caminhos diversos, porém iluminados pelo mesmo sol. Sempre que possível, pronuncie palavras de simpatia a respeito das outras doutrinas, ciente de que os corações a elas vinculados merecem nossas mais sinceras manifestações de apreço e entendimento. A religião dos outros também é caminho que leva ao reino de Deus. É isso, respeito acima de tudo e o amor ao próximo, né? Aos nossos irmãos. No Livro dos Espíritos, vamos começar um novo item. Recordação da existência corpórea. Ainda no capítulo da vida espiritual. Kardec pergunta: o espírito se lembra da sua existência corporal? Lembra-se. Isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, ele recorda do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri penalizado de si mesmo. Kardec escreve aqui uma notinha. Como homem que chegou à maturidade, que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades na meninice. A gente lembra e de todas as bobagens que a gente fez, né? As puerilidades, as loucuras de moço. E a gente, né? Tem pena de si mesmo, de tanto tempo perdido, com as bobagens que o mundo envolve a gente. Então vamos para o livro A Gênese, continuando a falar sobre espiritismo. Um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, se apoiando em fatos, a doutrina tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza, com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de rebaixarem a Deus, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. O Espiritismo, então, estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado ou o que ressalta logicamente da observação. Entendendo-se com todos os ramos da economia social aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que o espiritismo se suicidaria.
Deixando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Kardec aqui coloca uma nota. Diante de declarações tão nítidas e tão categóricas, quais as que se contêm neste capítulo, caem por terra todas as alegações de tendências ao absolutismo e à autocracia dos princípios, bem como todas as falsas assimilações que algumas pessoas prevenidas ou mal informadas emprestam à doutrina espírita. Não são novas, aliás, estas declarações. As temos repetido muitíssimas vezes nos nossos escritos, para que nenhuma dúvida persista a tal respeito. Além disso, elas assinalam o verdadeiro papel que nos cabe, o único que ambicionamos, de mero trabalhador. E isso corrobora sempre a afirmação de Kardec, que se provar alguma coisa que ele tenha falado que seja errada, que pode renegar todas as outras. Porque ele não tem medo da verdade, ele não tem medo de comprovações. É isso, vamos então terminar com uma frase de Meimei do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Compadeça-se de todos, mas especialmente daqueles que vivem junto de você. Não corte a mão que o auxilia, nem derrube o telhado que o protege. Ame somente e acertará.